Olá, amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma abençoada madrugada para você que acompanha de madrugada. Já é 10 para 1 da manhã aqui em Budas Artes. Vim dormir na casa do meu irmão, por conta de estar mais perto da obra aqui do meu pai. Nós estamos aqui nos momentos finais, na verdade, tem muita coisa para fazer ainda, mas precisamos entregar a chave. Eu disse à inquilina que entregaria amanhã essa chave, mas porém eu creio que vamos entregar somente no domingo, mas enfim. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui, mesmo tarde, mesmo com sono, mas o Senhor tem uma palavra maravilhosa para os nossos corações hoje. E o devocional de hoje está falando sobre o batismo, sobre santificação, purificação, sobre sermos refinados como ouro, que o Senhor nos refina, nos purifica, nos santifica, e o quanto a humildade nos aproxima do Senhor, mas o quanto também a soberba nos afasta do Senhor. Então o devocional está falando de tudo isso hoje, são coisas muito importantes para levarmos e aprendermos e colocarmos em prática no nosso dia a dia, aprendermos a sermos mais humildes e abandonar toda arrogância, toda soberba, toda prepotência, toda altivez, e cultivarmos mesmo, buscarmos cada dia mais do Senhor a humildade, a mansidão, o domínio próprio, buscarmos ser melhor a cada dia. Então, queridos, falando do Espírito Santo, falando do batismo, aqui em Mateus 3,11 diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Queridos, eu estou falando um pouquinho mais baixo, porque eu estou aqui num quarto e tem mais gente dormindo, aqui. Pode ser até que vocês ouçam um ronco, mas não dê ouvidos ao ronco, vai ser o fundo musical de hoje, é o ronco. Isso. Eu deixei o celular em cima da perna aqui, da pessoinha que está dormindo, e agora ele se mexeu. Mas vamos lá, queridos, continuar aqui com a nossa gravação em nome de Jesus, com o nosso devocional. E o batismo representa a purificação e a santificação, e a obra de Deus que limpa o coração e transforma a vida e nos conduz a uma vida, de santificação. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 6,16. Esse versículo nos ensina que não basta conhecer Jesus, é preciso crer nele, entregar a vida a ele e viver a fé de forma prática. A verdadeira vida forma um coração de fé que transforma os nossos corações, nos dando o desejo de servir e obedecer a Cristo, com humildade e amor. Quando somos batizados, demonstramos humildade, pois reconhecemos que precisamos da graça de Deus e escolhemos obedecer à sua vontade. O batismo é um ato de humildade. Ele revela um coração que reconhece a sua necessidade de Deus, abandona o orgulho e se rende à transformação que somente Cristo pode realizar. A humildade revela o quanto somos, o quanto estamos mais perto, o quanto somos mais íntimos de Deus, mas a soberba revela o quanto estamos distantes dele. A soberba é prejudicial para o ser humano, pois nos afasta de Deus e também das pessoas. Ela endurece o coração, impede o arrependimento e dificulta
perdão leva a pessoa a confiar mais em si mesma. Quando a pessoa se deixa dominar pela soberba, ela se afasta da dependência de Deus e acaba caminhando para a ruína. A soberba precede a destruição, mas a humildade precede a honra e a purificação. Quem se humilha diante de Deus, encontra graça, restauração e uma vida transformada. Em Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. E Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. A soberba endurece o coração, impede o arrependimento e cria uma barreira entre nós e Deus. Então, queridos, que Deus nos livre de toda soberba, de toda prepotência, de toda arrogância, de toda altivez, né, de toda independência de Deus, que nós possamos declarar sempre que somos 100% dependentes do Senhor. Nosso título de hoje é Refinados. A frase do dia é: a humildade revela o quanto você é íntimo de Deus. A humildade revela o quanto somos íntimos de Deus. E a palavra-chave é soberba. E Deus nos livre de toda a soberba, em nome de Jesus. O orgulho é uma das maiores barreiras que uma pessoa pode colocar contra si mesma. Antes de mais nada, por que ser orgulhoso? Contraria o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. O orgulho é uma das maiores barreiras que uma pessoa pode colocar contra si mesma. Antes de mais nada, porque ser orgulhoso contraria o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como a si mesmo. Além disso, também faz a pessoa se considerar autossuficiente, mas na verdade ela depende da graça de Cristo. E mais, orgulhosos não reconhecem que precisam ser purificados e curados. Em uma linda passagem do Evangelho de Marcos, um leproso se aproxima de Jesus e suplica: se quiseres, pode purificar-me. E naquela época, quem sofria de lepra era excluído pela sociedade, porque havia risco de contaminação. Este homem doente se aproximou de Jesus com tanta fé e humildade que não passou despercebido. A Bíblia diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e respondeu: eu quero, quero seja curado, seja purificado. Então, esse texto nos mostra que a fé e a humildade nos fazem reconhecer que precisamos ser curados e purificados. Por isso somos tratados com compaixão. Jesus não se afasta de nós, nem de nosso sofrimento. Ele estende a mão e se mostra pronto para ajudar. Você é precioso para Deus. Sua vida é como um ouro para Ele. E o verdadeiro valor do ouro se revela somente após passar pelo fogo. Para ser totalmente limpo, você tem que passar pelo batismo do Espírito Santo. Como João Batista disse em Mateus 3:11, Jesus está disponível para nos purificar, mas temos de passar por cima do orgulho e aceitar ser refinados pelo fogo. Então, queridos, o devocional de hoje, está nos deixando essa mensagem sobre sermos humildes, sobre sermos refinados por Cristo, sobre sermos humildes para recebermos a cura e a purificação. E é uma mensagem muito importante vinda da parte do Senhor para nós. E a gente precisa ser vigilante a todo momento quanto ao nosso comportamento, nossas falas, as nossas atitudes. Amém, queridos? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, sermos batizados
nas águas, batizados com o Espírito Santo, nos enchemos cada vez mais dele para sermos purificados, santificados cada vez mais, sermos melhor em nome de Jesus. Amém, queridos? E vamos orar que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações nessa madrugada, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, tira de nós, Senhor, tira todo orgulho, Pai. Senhor, tira do nosso coração tudo que não provém de Ti. Coloca, Senhor Jesus, em nós um coração manso, um coração humilde, Pai, disposto a obedecer, Senhor. Pai querido, ajuda-nos a viver segundo a Tua vontade. Senhor, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Senhor Jesus, e que sem o Senhor nós nada somos, nada podemos fazer. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha fazer morada em nosso coração e que possamos, Senhor, ser melhor a cada dia. Em nome de Jesus te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço por esse momento, por essa palavra, que o Teu Espírito Santo possa alcançar cada coração, cada amado, cada querido, que possam ser revestidos com o Teu poder, com o Seu Espírito Santo, Pai, que eles possam tomar a decisão de serem batizados nas águas, Senhor, de receberem o batismo com Teu Espírito Santo, de ser restaurado, purificado, transformados por Ti, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, cura-nos, purifica-nos, tira de nós todo pensamento, Senhor, todo comportamento que não te agrada. Nós te pedimos, Senhor, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por este momento de oração, de comunhão. Gratidão, Senhor, gratidão, em nome de Jesus. Amém, querido? Que o Espírito Santo possa continuar falando em seu coração. Estou aqui falando baixinho, mas estou ali incomodando o sono da pessoinha. Que o Senhor Deus abençoe, te guarde, né? Que o Espírito Santo possa transbordar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? E até amanhã. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.